Nós abrimos o culto essa noite lendo o Salmo 91. Você leu para nós o Salmo 91. Eu quero retomar apenas o primeiro versículo. Eu tenho a impressão que você deve saber de cor. Quem sabe o primeiro versículo do Salmo 91 de cor? Todos sabem? Então vamos recitá-lo de pé, bem fortes, né? Você pode dizer comigo, né? O Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mais uma vez, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É verdade, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra neste momento, porque o Senhor tem um refúgio verdadeiro para cada um de nós. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em Ti nós não apenas nos escondemos, nos livramos da tempestade deste mundo, mas em Ti, Senhor, nós nos refugiamos e Te adoramos, porque é maravilhoso, Senhor, estar no Teu esconderijo. E o Teu Espírito Santo nos revela essa noite que esse esconderijo chama-se coração paterno do Senhor. Um espaço tão grande que tem espaço para mim, para minha esposa, para meus irmãos, para minhas irmãs, e por todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que é a ponte que liga o homem sem Deus, o homem perdido, ao Teu coração, Senhor. Nós estamos cientes também, meu Pai, que essa habitação santa, que esse esconderijo santo tem tudo a ver com a aliança que fazemos com o Senhor. E nesta noite, meu Pai, nós queremos reconstruir esta ponte chamada aliança com o Senhor. Porque, ai de nós, meu Deus, se não for essa parceria que temos contigo. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos poderão assentar-se. Eu quero destacar a primeira expressão do versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita. Pode ser aquele ou aquela que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas eu quero destacar no início dessa minha reflexão com os irmãos nessa noite, o verbo habitar. O que significa o verbo habitar? Se você for lá no dicionário, você vai ver lá o significado do verbo habitar, que é permanecer. Habitar é viver. Habitar também é desenvolver intimidade. Olha bem, habitar é também desenvolver intimidade, porque quem habita em algum lugar, porque tomou posse daquele lugar. Quem habita em determinado lugar é porque tem um contrato, tem uma aliança com o dono da propriedade, ou então este morador, este habitante, é o dono da propriedade, conquistada com muito suor, com muitas lágrimas e até mesmo com o derramamento de sangue. A Bíblia é cheia de conquistas através de alianças de sangue. Interessante isso aí. Então, habitar está muito claro. O salmista começa o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É lamentável que o Salmo 91 tem sido, as pessoas religiosas têm transformado o Salmo 91 numa espécie de amuleto, né? Talvez uma crendice sem nenhuma consciência. O que o salmista está dizendo aqui no Salmo 91? Eu vou tentar explicar para os irmãos nessa noite um pouquinho mais sobre o contexto semântico do verbo habitar implícito aqui no Salmo 91. Vejamos bem, existe aquele que habita numa casa, existe aquele que visita uma casa. Há uma diferença entre o habitante e o visitante. Os irmãos estão entendendo? Está claro aí? Há uma diferença muito clara entre o habitante e o visitante. O visitante é bem-vindo, mas continua sendo visitante. Ele pede licença para entrar, mas continua sendo visitante. O visitante chega na sua casa e diz assim: irmã Denise, a senhora permite que eu possa pegar uma aguinha na sua geladeira? Não é assim que o visitante procede, irmã Denise, na sua casa? Não é isso, irmã Terezinha? Irmã Adriane, né? O visitante chega, pede licença para entrar. Alguns pedem água até com muito receio. Você pode dar um pouquinho da sua água aí? Pode ser? Então veja bem, há uma diferença entre habitante e visitante. Mas uma coisa que a Bíblia deixa bem claro para nós, que aquele que habita, ele é filho. Aquele que habita na casa do Pai é filho, ele tem intimidade, ele conhece a casa, conhece o dono da casa. Esse conhecimento é porque aconteceu através de uma aliança, de uma conquista. O habitante, que é filho, senta-se à mesa, participa da vida da família. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Para você entender um pouquinho mais, lá em casa nós temos 2 filhos, o Lecinho e a Lenise. E também nós temos nossos vizinhos.
Nós temos, por exemplo, a Lívia, que de vez em quando vem à igreja conosco, terças-feiras, né? Temos a Lívia, temos a Marlene, que é a vizinha lá de frente, né? Temos a Sueli, que é a vizinha do lado direito, tem a nossa irmã, Dona Maria, né? Que mora à nossa esquerda. Então, quando ele chega na nossa casa, ele chega assim, né? Bem cuidadoso, bem, né? Pisando macio. Mas quando o meu filho chega, ele já vai chegando, vai na janeira pegando, né? O que tem que beber, não é isso? Vai deitando na cama, né? Tomando banho, porque ele faz parte. Há uma intimidade. Aí a gente senta na mesa, não falta assunto, a gente vai conversando, vai conversando, vai conversando, e conversa vai, conversa vem, e tudo vai fluindo naturalmente, naturalmente. E nossos filhos, quando eles eram menores, eu lembro que a nossa filha, né, ela sentava no meu colo, a gente conversava, tem um longo bate-papo, né, com a Lenise, assim, eu carregava ela assim no pescoço, né, às vezes ia passear com ele, no pescoço, conversando com ele, aquela intimidade. A diferença entre aquele que habita e aquele que visita. Assim também no reino espiritual, irmãos, existem aqueles que têm uma intimidade com Deus. Aqueles que sentam à mesa com o Pai, com total liberdade, um coração aberto. Aqueles que abraçam o Pai. Aquele que beija o Pai. Lembra a palavra do filho pródigo? Quando o pai recebeu o filho perdido, ele chegou, dos primeiros gestos foi beijar o filho. Ah, filho, eu estava com saudade do seu abraço, do seu beijo. E ali, eles abraçam e beijam. Isso é coisa de filho para com o Pai. Mas no reino espiritual existem aqueles visitantes. Há pessoas que apenas visitam Deus. Olha bem, no reino espiritual existem nas nossas igrejas, existem os habitantes, mas existem também os visitantes. Às vezes são até membros de igreja. Às vezes até foram batizados, fizeram a profissão de fé, mas ainda não adentraram no coração paterno de Deus, ainda não fizeram uma aliança com Deus, e são apenas visitantes. Qual é o procedimento desses visitantes? Apenas visitam Deus. Oram apenas quando adoecem, oram quando perdem o emprego, oram quando o casamento entra em crise, oram quando precisa de um milagre. E mais interessante, meus irmãos, a palavra deixa bem claro para nós, que Deus não nos chamou para sermos visitantes da sua presença, Ele nos chamou para viver em aliança com Ele, e toda aliança verdadeira produz intimidade, liberdade para adorar, liberdade para abrir o coração, liberdade para falar com Deus, para orar. Tem pessoas que não conseguem orar, porque elas estão presas, precisam ser libertas. Não tem liberdade para orar. Não consegue ter uma vida de oração. E nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar convosco 3 princípios bíblicos que definem a nossa aliança com Deus como base da nossa intimidade com Deus, a qual gera contínuo diálogo com Ele, que nós chamamos de oração perseverante. Existem as orações esporádicas, que acontecem em situações específicas, talvez de grande necessidade, grandes emergências. São orações emergenciais. Mas quando nós estamos em aliança com Deus, a oração passa a ser nosso estilo de vida, e nós cultivamos a oração perseverante, sem fazermos careta, com alegria, porque nós estamos conectados com Deus da aliança. 3 princípios que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro, aquele que vive em aliança com Deus, aprende a caminhar diariamente com Ele, com Deus. Vamos dizer juntos? Aquele que vive em aliança com Deus, aprende a caminhar diariamente com Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5, 23 e 24, nós lemos: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa linda. Andou Enoque com Deus 365 anos, e Deus o tomou para si. Ou seja, Deus tomou aquele filho amado para si. Ei, filho, vem cá. Eu quero você mais perto agora na eternidade. Eu te amo muito. Eu quero que você esteja aqui agora para todo sempre. Queridos, é muito forte essa informação da palavra. Enoque não apenas acreditava em Deus, mas ele caminhava com Deus. A caminhada pressupõe companhia, pressupõe relacionamento, conversa, comunhão. Durante 300 anos, Enoque cultivou diariamente sua aliança com Deus. Podemos imaginar que a sua caminhada, ela era algo muito mais lindo que você possa imaginar. Ela é marcada por um diálogo crescente com o Senhor. Ou seja, Enoque nos ensina que a oração não é um compromisso religioso. A oração é a respiração da nossa alma, e Enoque habitava na presença de Deus, e porque viveu tanto tempo em comunhão com Deus, chegou um dia em que Deus olhou para Enoque e disse assim: agora, filho, vim habitar
definitivamente comigo, eu te quero agora aqui no meu lar celestial. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que aqueles que estão em aliança com Deus, andam diariamente com Ele, e não abrem mão dessa caminhada em parceria com esse Deus maravilhoso. O segundo princípio que a palavra também nos apresenta, é de que quem vive em aliança com Deus, nunca enfrenta as batalhas sozinhos. Vamos dizer juntos? Quem vive em aliança com Deus, nunca enfrenta as batalhas sozinho. Que coisa linda! Nunca enfrenta as batalhas sozinho. A palavra de Deus diz em Daniel 6, 10 e 11, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha que coisa linda, Sirlei. Daniel se transformou num homem público, de confiança do executivo daquela nação de Babilônia. Se tornou um homem público. Ele passou a ser o conselheiro, o homem que estaria discernindo os mistérios que estava cometendo aquela nação. Ele estava sempre de joelhos, porque quem vive aliança nunca enfrenta as batalhas sozinhos. E foi publicado ali um decreto terrível, de lançar Daniel na cova dos leões, se não abrisse mão dos seus conceitos de aliança com Deus. Quando o decreto proibiu a oração, Daniel revelou onde estava a sua verdadeira aliança. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, 10 e 11, eles encontraram Daniel orando no seu quarto, como costumava fazer. Daniel não começou a orar por causa da crise política, da crise social, da crise que estava atingindo a ele próprio. Ele vivia uma comunhão, já vivia uma comunhão com Deus. Sua vida de oração era fruto de uma aliança cultivada diariamente com Deus. Ele preferiu perder sua segurança do que perder sua intimidade com Deus. Porque quem habita na presença de Deus sabe que nenhuma ameaça vale o preço de romper essa comunhão. E lá se foi Daniel para a cova dos leões. Mas ele não foi sozinho, ele entrou acompanhado com quem ele tinha aliança. Deus entrou com ele lá naquela cova, naquele labirinto terrível. Quem vive em aliança nunca enfrenta as batalhas sozinho, sabe por quê? Porque quem vive em aliança tem lugar garantido no coraçãozão deste Pai que está nos céus. Olha que coisa linda. Então quando eu leio o Salmo 91, para mim retrata exatamente isso. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, eu diria numa outra versão, né? Diria assim, na versão revisualizada, a versão laerciana. Eu diria o seguinte, que aquele que habita no coração paterno de Deus, aquele que está escondido lá no coraçãozão de Deus, à sombra do Onipotente descansará. É isso que sempre acontecia quando os nossos filhos estavam estudando fora, e em nossa casa, chegavam cansados, daí sim trabalhava, estudava na Univale, trabalhava, estudava, ele chegava em casa cansado, bicicleta, suado nesse calorão de Valadares, ia chegando, e abrindo a porta, e abria a geladeira, e o quarto caía lá, e começava a respirar fundo, começava a se relaxar. Não, aqui é a casa do meu Pai. Quem anda aliança com Deus, não caminha sozinho. Quem vive aliança nunca enfrenta as batalhas. Quem vive no coração de Deus, enfrenta com a cabeça erguida as lutas do dia a dia. Terceiro princípio, irmãos, último que eu quero compartilhar com você essa noite. Quem anda em aliança com Deus, toda a sua vida é marcada pela intimidade com o Pai. Vamos dizer juntos? Quem anda em aliança com Deus, toda a sua vida é marcada pela sua intimidade com o Pai. E agora vamos lá para os evangelhos, vamos ver um filho que andou a vida toda em aliança, intimidade, comunhão com o Pai. O Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E os evangelhos deixam bem claro para nós, queridos, que Jesus é a aliança perfeita vivida em intimidade com o Pai. Marcos 1,35 diz que Jesus, que estava em aliança com o Pai, constantemente ele conversava com o Pai. Em outras palavras, a oração era o estilo de vida de Jesus. Jesus não orava só no templo, ele orava nas montanhas, à beira dos rios, nas casas dos pecadores, dos pescadores, na casa dos seus discípulos, no mar da Galileia. Diz aqui Marcos 1,35, e levantando-se Jesus de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e ali orava, ou seja, ali conversava com o Pai, que estava em aliança com ele. Jesus veio estabelecer
a nova aliança com o seu sangue, mas antes de oferecê-la na cruz, viveu diariamente a beleza dessa comunhão com o Pai. De madrugada, Jesus orava. Antes das decisões, Jesus orava. Antes dos milagres, Jesus orava. Depois dos milagres, Jesus orava. No Getsemane, Jesus orou. Na cruz, Jesus orou também. Qual foi a oração de Jesus na cruz, irmãos sabem? Oh Pai, perdoa esses pobres coitados, eles não sabem o que estão fazendo. Gente, que oração forte. Pensa numa oração forte. De repente, no seu pensamento, a oração forte é aquela que o missionário Canela de Fogo, né, o poderosíssimo, é aquela oração forte, quando ele fala, os demônios estremecem. A oração forte é aquela que quando o pastor fala, o mundo espiritual é sacudido, os enfermos são curados. Isso que é oração forte. Mas a oração forte está lá na cruz, Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mestre discipulador Jesus, com aquela oração, ele nos ensina não apenas a orar, uma oração forte, mas nos ensina também a perdoar as pessoas que nos traem, que nos apunhalam pelas costas. Ele nos ensina a perdoar aqueles que zombam de nós, aqueles que nos perseguem. Eu penso que Daniel, na cova dos leões, estava orando pelo rei de Babilônia. Penso que Enoque estava sempre orando pelos reis da sua época, por aqueles que perseguiam ele, porque ele estava andando com alguém que ensinou a perdoar. Quando nós estamos em aliança com o Senhor, nós aprendemos a perdoar, porque Jesus é o mestre por excelência que nos ensina a perdoar. Jesus habitava continuamente na presença do Pai. Sua oração não era obrigação, era a expressão do amor, da confiança e da perfeita comunhão entre o Filho e o Pai. E os discípulos, que não eram bobos nem nada, eram inteligentes, eles percebiam isso. Tanto perceberam, que eles admiraram aquela comunhão, a intimidade de Jesus com o Pai. Quando via Jesus orando, foram com Jesus no Getsemane, no mar da Galileia. Eles compreenderam tanto, que um dia, segundo Lucas capítulo 11, eles chegaram para Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nós precisamos aprender a orar. Foi onde Jesus começou a dar a eles uma aula sobre oração. Eu imagino, irmãos, que até aquele momento, olha bem, 3 anos andando com Jesus. Então eu diria que os discípulos, 12 discípulos de Jesus, eles tinham um padrão espiritual maior do que talvez o meu e o seu, né? Nós somos membros da igreja. Eles andavam com o mestre, né, de um lado para o outro, e não sabiam orar. Eles reconheceram que eles precisavam aprender a orar. Eu acho que nós muitas vezes precisamos de reaprendermos a orar, a falar com Deus. Há uma escritora chamada Hope McDonald, escreveu um livro, Jesus Ensina-nos a Orar. Neste livro ela deixa uma coisa muito interessante, ela faz uma declaração muito revolucionária. Ela diz que nós cristãos deste século somos uma geração que desaprendeu a orar. Muitos oram porque o pastor convoca. Não, hoje é dia de oração, estou lá. Eu tenho que ir, porque pega mal, eu sou membro da igreja, não ir lá, né? Então, de repente eu vou porque é uma obrigação. E eu vou até fazendo um pouco de careta. A oração passa a ser um dever doloroso. Aí eu venho fazendo careta. Eu tenho que ir, senão o pastor Douglas vai me olhar de bandinho no domingo. Ou o pastor Marcão. O pastor Marcão é forte, de repente ele, né, luta judô. Então eu tenho que respeitar meu pastor. É bonito isso? É bonito. Mas quando nós estamos em aliança com Deus, quando nós habitamos o coração paterno de Deus, a oração deixa de ser um doloroso dever para ser um santo prazer, e nós não abrimos mão de maneira alguma. De maneira alguma. Tudo começa com a nossa aliança com o Senhor. O aliançado vive na vida daquele que fez aliança com Ele. E nós que fizemos aliança com Deus, nós vivemos no coração dEle, Ele vive no nosso coração. Gente, é a coisa mais linda, mais misteriosa, que eu não consigo expressar aqui em poucos minutos. O tempo é muito curto para a gente expressar o que significa adentrar no coração paterno de Deus. Aqueles que não conseguem falar com Deus. Uma certa vez eu vi o pastor Lucinho, de Belo Horizonte, falando que as pessoas não conseguem orar nem 1 minuto, nem 2 minutos. Pessoas que fazem careta para orar. Quando as pessoas ir para o céu, ficar eternamente ao lado de Jesus lá, como é que vai ser essas pessoas? Como é que vai ser? Vai ter que ficar lá um cabeção lá, bem perdido. Então o pastor Lucinho dizia naquele seu sermão, que quando nós dedicamos a oração, nós estamos treinando para ir para o céu, estar com Ele, com Jesus eternamente. Estamos treinando. Eu posso garantir aos irmãos nessa noite que esse treinamento ele precisa começar. Não adianta os pastores dar um curso sobre oração, não vai resolver. Fazer um seminário de oração, é bom, é benção, mas nós aprendemos a falar com Deus
Passamos a ter prazer em falar com Deus quando nós construímos a nossa aliança com Ele. E a partir dessa construção dessa aliança com Deus, olha bem que é a quarta ponte a ser, não é isso, pastor Douglas? É a quarta ponte hoje? Quando nós construímos essa quarta ponte chamada aliança, aí, irmãos, tudo começa a fluir. Começa a fluir. Aí passamos a servir a Deus com alegria, que nós cantamos nessa noite. Servir a Deus com alegria, sem fazer careta, sem achar nisso um sacrifício. Eu quero crer que Deus falou o teu coração nessa noite. Amém, amados? Porque o meu coração, hoje de manhã eu estava lendo este texto, aquele que habita as esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus falou profundamente ao meu coração, não no que diz respeito a habitar, significa fazer aliança com o Pai, mas também descansar na sombra deste Deus maravilhoso. Eu estou cada vez mais convencido de que nós precisamos renovar essa nossa aliança com o Senhor.